Segunda, 29 de junho. Verso para memorizar. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. De Atenas a Corinto. Ouça Atos 17, 16 a 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se, porventura, tateando, o possam achar ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Pergunta 2. Em que lugar Paulo esteve antes de ir a Corinto e o que ele fez lá? Atos 17, 16 a 34 descreve a pregação de Paulo aos atenienses antes de sua ida a Corinto. Ao que tudo indica, ele não planejava visitar Atenas naquele momento, mas foi levado até lá por alguns amigos por causa da oposição enfrentada em Bereia. Os que acompanharam Paulo até Atenas retornaram a Bereia com a orientação de que Timóteo e Silas fossem ao seu encontro o quanto antes. O que se segue em Atos 17, 16 a 34 mostra o que Paulo fez enquanto aguardava. Falou de Jesus na sinagoga, na praça e no Areópago. Ele não conseguia deixar de falar sobre Cristo e aproveitava toda a oportunidade para isso. Ouça Atos 18, 1 a 11. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma.
Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Pergunta 3. O que Paulo fez ao chegar a Corinto e durante toda a sua permanência na cidade? Paulo foi a Corinto em sua segunda viagem missionária. Lucas nos informa que ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Como de costume, Paulo iniciou sua atividade missionária na sinagoga. Atos 17, 1 e 2 menciona que esse era o seu costume. Ele seguia a estratégia de que a pregação deveria ser feita primeiramente aos judeus, conforme a ordem de Jesus aos apóstolos. Quando finalmente Silas e Timóteo se juntaram a ele em Corinto, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Ao longo de sua estada, permaneceu ocupado ensinando entre eles a palavra de Deus. Foi nesse contexto que expressou também as célebres palavras: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que podemos aprender a partir da atuação missionária de Paulo em Atenas e Corinto sobre aproveitar cada oportunidade para anunciar o Evangelho? Pense nas oportunidades que você tem de compartilhar Jesus e em como utilizá-las.